Você já se pegou rolando o feed à 1 da manhã? A tela do celular iluminando seu rosto enquanto uma lista interminável de preocupações girava na sua cabeça? Ou talvez, na hora de dormir, quando o silêncio finalmente chega, é a hora que sua mente decide ligar o turbo, repassando cada erro do dia, cada palavra não dita, cada futuro incerto? Não é só um pensamento, é uma sensação física. Um nó na garganta que não desata, um aperto no peito que te impede de respirar fundo, como se o ar não chegasse. Essa é a ansiedade crônica. Ela não te pede licença, ela simplesmente se instala. E ela não se contenta em ficar só na sua cabeça. Ela se manifesta quando você trava na frente de um e-mail importante com medo da resposta, ou quando você adia aquela ligação simples porque a ideia de uma conversa inesperada já te esgota. É a voz que te diz para não mandar aquela mensagem, para não se arriscar, para não sair da sua zona de conforto. Não porque algo real esteja te ameaçando, mas porque a possibilidade de algo dar errado já é suficiente para te paralisar. Sua vida, aos poucos, vai se tornando um campo minado de "e se?". Você tenta se distrair. Liga a TV, mergulha em um livro, mas a inquietação está lá, por baixo de tudo. É como tentar segurar areia com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escorre. E o pior é que muitas vezes você se sente culpado por isso. Por que eu não consigo simplesmente relaxar? Você se pergunta. Por que eu não sou como as outras pessoas que parecem levar a vida com tanta leveza? Essa autocrítica só adiciona mais uma camada de peso a uma carga que já é insuportável. Você não está sozinho nessa. Essa ansiedade não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que sua mente está trabalhando em modo de sobrecarga, tentando controlar um mundo que, por natureza, é incontrolável. Você se sente exausto, mas não de um cansaço físico. É um cansaço mental, uma fadiga da alma. E essa fadiga te impede de tomar decisões, de aproveitar o presente, de se conectar de verdade com as pessoas ao seu redor. Você está ali, mas não está. Sua mente está sempre um passo à frente ou 10 passos atrás, mas raramente no agora. É como se houvesse um freio de mão puxado o tempo todo na sua vida. Você quer avançar, quer viver, mas algo te impede. E esse algo não é externo. Não é o chefe, não é a conta, não é o trânsito. É algo que se construiu dentro de você. Uma forma de ver o mundo que te aprisiona. Você se pergunta, será que é assim que a vida deve ser? Será que estou condenado a viver com essa nuvem escura pairando sobre mim? A resposta curta é não. Mas a resposta completa exige que você olhe para dentro, para a forma como você percebe e reage ao mundo. Não se trata de eliminar a ansiedade, mas de transformá-la, de entender sua natureza e de como ela se manifesta em você. É sobre retomar o controle, não das circunstâncias externas, mas da sua própria mente. É sobre encontrar uma base sólida, um porto seguro, dentro de si mesmo para navegar pelas tempestades da vida. E é exatamente isso que a sabedoria estoica pode te oferecer. Não uma cura mágica, mas um caminho prático para a serenidade em meio ao caos. Uma forma de parar de sofrer com o que não precisa ser sofrido. Uma maneira de viver, de fato, em vez de apenas existir à espera do próximo desafio. Essa é a promessa, e ela começa com um entendimento mais profundo do que realmente está acontecendo dentro de você. O que te prende nesse ciclo, o que alimenta essa ansiedade que te consome, é um mecanismo sutil. Não é a falta de força de vontade, nem a falta de inteligência. É a crença de que você precisa controlar tudo, absolutamente tudo, desde o resultado daquela reunião de trabalho até o que o vizinho pensou da sua roupa. Você tenta prever cada cenário, cada reação, cada falha. E essa tentativa de controle é exaustiva, porque a vida, meu amigo, é incontrolável. Você passa horas ensaiando mentalmente uma conversa difícil, tentando cobrir todas as possibilidades. Mas a vida real nunca segue o roteiro. E quando a conversa toma um rumo inesperado, você se sente despreparado, frustrado.
Não é a conversa que te frustra, mas a quebra da sua ilusão de controle. Você planeja cada passo de um projeto, cada detalhe, cada contingência. Mas um imprevisto surge, uma peça não chega, um prazo muda, e o mundo não se alinha ao seu plano mental. A ansiedade não vem do problema em si, mas da sua resistência em aceitar que nem tudo está sob seu domínio. E essa busca por controle tem consequências invisíveis, mas devastadoras. A primeira é a paralisia. Você se lembra daquele e-mail importante que você não enviou? Daquela decisão que você adiou por semanas, talvez meses? É a ansiedade sussurrando: e se der errado? E se a resposta não for a que você espera? É melhor não fazer nada do que fazer algo imperfeito. E assim, sua vida fica em modo de espera. Você não avança, não arrisca, não vive. Você está tão ocupado evitando o erro que se esquece de viver o acerto. A ironia é que na tentativa de evitar o sofrimento, você cria um sofrimento ainda maior, o da inação, o do arrependimento. Outra consequência, ainda mais traiçoeira, é a desconexão. Você está na mesa de jantar com sua família, mas sua mente está a mil, pensando na conta que vence amanhã ou na discussão que teve com seu chefe. Você está presente de corpo, mas ausente de espírito. A risada dos seus filhos, o sabor da comida, a conversa com seu parceiro, tudo isso passa por você como um borrão. Você perde a beleza dos pequenos momentos, a riqueza das interações humanas. Sua mente, sempre no futuro ou no passado, te rouba o presente. E o presente, meu amigo, é tudo o que você realmente tem. E a mais cruel de todas, a erosão da sua autoconfiança. Cada vez que você cede à ansiedade, cada vez que você se retrai, você envia uma mensagem para si mesmo: eu não sou capaz, eu não consigo lidar com isso. Essa mensagem se repete, se enraiza, e você começa a acreditar nela. Você se vê como alguém fraco, incapaz, e essa autoimagem se torna uma profecia autorrealizável. Você se sabota, se limita, e a ansiedade, que começou como um medo, se transforma em uma identidade. Você não tem ansiedade, você é ansioso. E essa é a maior mentira que sua mente pode te contar. O erro silencioso, o verdadeiro vilão, não é a ansiedade em si. É a confusão entre o que você pode controlar e o que você não pode. Você gasta uma energia absurda tentando mover montanhas que não podem ser movidas, enquanto ignora o poder que você tem sobre o seu próprio terreno. Suas percepções, seus julgamentos, suas reações. É aí que reside o seu verdadeiro poder. Mas você está tão focado no externo, no que está fora de você, que se esquece de olhar para dentro. Você está tentando controlar o vento, quando deveria estar ajustando as velas. E essa é a virada. Essa é a chave que o estoicismo te oferece, não para eliminar o vento, mas para navegar por ele com maestria. Para parar de lutar batalhas perdidas e começar a lutar a única batalha que você pode vencer: a batalha pela sua própria mente. A grande virada que o estoicismo oferece não é uma fórmula mágica, mas uma mudança radical de foco. Não é sobre se tornar um robô sem emoções, mas sobre direcionar sua energia para o único lugar onde você tem poder real, sua própria resposta. A pergunta que muda tudo é: isso está sob meu controle? Pense na sua rotina. Aquela mensagem que você está com medo de enviar, o que está sob seu controle? A forma como a pessoa vai reagir? Não, mas a clareza da sua mensagem, a sua intenção, a sua coragem de enviá-la, isso sim. E é aí que você age. Essa inversão prática se manifesta em cada microdecisão do seu dia. No trabalho, você para de se preocupar com a política do escritório e foca em entregar o seu melhor, em ser ético, em aprender. O resultado final, a promoção, o reconhecimento, são externos, mas a sua dedicação, a sua integridade, a sua busca por excelência, isso é seu. No treino, você não se compara ao atleta ao lado, você se compara ao você de ontem. A dor é inevitável,
Mas a sua persistência, a sua disciplina em levantar e ir, mesmo quando não quer, isso é poder. Nas decisões da vida, você para de se paralisar com o "e se?" e começa a agir com base nos seus valores. Você não pode controlar o futuro, mas pode controlar a sua bússola interna, a sua direção. Essa sensação de retomar o controle não vem de dominar o mundo, mas de dominar a si mesmo. É a percepção de que mesmo quando o caos externo grita, existe um centro de calma inabalável dentro de você. As coisas vão dar errado, pessoas vão te decepcionar, planos vão falhar. Isso é a vida. Mas a sua capacidade de processar esses eventos, de não se deixar arrastar pela maré da emoção, de manter a clareza, isso é estoicismo em ação. Você aprende a separar o fato da sua interpretação. A ansiedade não é o evento, é a sua história sobre o evento. E essa história, essa narrativa interna, essa sim você pode reescrever. Não se trata de eliminar a ansiedade por completo, ela é um alarme, um sinal, mas você aprende a calibrar esse alarme, a entender sua mensagem sem entrar em pânico. Você observa seus pensamentos ansiosos como nuvens passando no céu, sem se apegar a elas, sem se identificar com elas. Você é o céu, vasto e imutável, não as nuvens passageiras. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade de escolher sua resposta, de ser o autor da sua própria experiência, em vez de um personagem passivo no drama de sua mente. Essa é a essência do que chamamos de Steel Mentality. Não é uma armadura contra o mundo, mas uma fortaleza interna. Não é uma fuga da vida, mas um mergulho profundo nela, com coragem, sabedoria e uma serenidade que vem de dentro. É um convite para parar de sofrer com o que não precisa ser sofrido e focar sua energia no que realmente importa: a sua própria mente, a sua própria atitude, a sua própria liberdade. Se você se identificou com essa jornada, se sentiu um chamado para construir essa fortaleza interna, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui vamos explorar juntos as ferramentas estoicas que podem transformar sua vida um passo de cada vez. A mudança começa agora, com a sua decisão de olhar para dentro e de retomar o controle do que é verdadeiramente seu. Sua mente, sua paz, sua Steel Mentality.